O que são as almas debaixo do altar? Meu nome é Sérgio Brant, você está aqui no nosso canal. Assista esse vídeo até o fim. Se você gostar, compartilhe com seus amigos. Se você gostar, se for útil para você, também se inscreva aqui no nosso canal. Dê o seu like, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que iremos gravar aqui. Combinado? Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. João vai dizer: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue e tal? Mas o que é alma à luz da Bíblia Sagrada? Eu gravei um vídeo aqui, ou alguns, né? E eu falei sobre essa questão de alma na Bíblia. Bom, eu fiz um PDF trabalhando a questão do hebraico, do grego, onde vai falar em vários textos onde diz que a alma morre. Por exemplo, Gênesis 12, versículo 12, Números 31, versículo 19. Quando você vai ler o texto, rapidinho, quer ver? Ó, antes de nós pegarmos aqui Apocalipse capítulo 6, versículo 9 de novo, né? Eu somente li, mas eu vou explicar isso aqui agora, esse texto. Mas veja bem, o texto de Números 31, versículo 19, diz assim: acampai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa. Veja, qualquer que tiver matado alguma pessoa, no hebraico, nefesh. Que tiver matado qualquer alma. Alma morre. Se você pegar Josué capítulo 20, versículo 9, vai trabalhar nessa mesma ideia. Alma morre. Gênesis, como eu mencionei, né, 12, versículo 12, alma morre. São vários textos. Se você pegar, por exemplo, Esdras 8, 11, enfim, uma gama de textos. Tiago 5, 20, por exemplo. Qualquer que converter um pecador do seu caminho errado, salvará da morte o quê? A alma dele. Se você pegar, por exemplo, voltando lá em Apocalipse, agora no capítulo 16, versículo 3. Preste bem atenção. Apocalipse, capítulo 16, versículo 3. Ó, vai dizer assim, ó: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto. E morreu todo ser vivente em que havia no mar. A palavra ser vivente no hebraico, ou melhor, no grego aqui, é psirrê. Psirrê, alma. Morreu toda a alma que havia no mar. Entendeu? Então, quando você vai para esse texto de Números 31, 19 e outros mais que eu citei, dentro do hebraico, nefesh. No grego, psirrê, traz essa ideia de alma. Alma, então, pessoa, vida. Por exemplo, Números, capítulo 6, versículo 6, eu já citei isso aqui num vídeo que eu gravei. Se você pegar, por exemplo, Números 6, versículo 6, 9, 6, vai trabalhar a ideia de cadáver. Cadáver. Olha só, Números, capítulo 6, diz assim, ó: todos os dias da sua consagração, melhor dizendo, para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Cadáver. Do hebraico, nefesh. Da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, psirrê. Então, defunto aqui, o cadáver, traz a ideia de alma. Alma morta. Então, se você pegar o capítulo 9, versículo 6, também. 19 e 11, também. Olha só, aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será por 7 dias. Entendeu? Por exemplo, se você for para Salmo 69, versículo 1, garganta. Então, os animais são também nefesh hayah, ser vivente, alma vivente. Basta você ler Gênesis capítulo 1, versículo 20 e 21, Levíticos 11, 46, Gênesis 2, versículo 19 ali, e outros mais. Entendeu? E a Bíblia compara a morte do homem com a morte dos animais. Basta você ler Eclesiastes 3, versículo 18 ao versículo 20. Entendeu? Agora, preste atenção. Vamos lá. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. O que são essas almas debaixo do altar? Bom, os inimigos da verdade bíblica, eles vão, aqui está falando realmente de algo consciente que sobrevive à morte do corpo. Eles estão lá debaixo do altar. Bom,
Para quem não estuda santuário, vai pensar nessa linha, né? Mas para quem estuda de fato a doutrina bíblica do santuário, aí sim já muda de figura. Quando se fala almas debaixo do altar, altar te lembra o quê? Santuário. Altar. Tinha o altar de incenso, entendeu? Tinha o altar do holocausto e por aí vai. Preste bem atenção. Quando João, que era judeu, ele não era grego, ele não tinha esse pensamento de Platão, que quando o corpo morre, a alma se liberta do corpo. Paulo disse e pensava de forma diferente. Paulo dizia, por exemplo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e não prisão da alma. Entendeu? Então, veja que quando João escreve as almas debaixo do altar, ele está falando de quê? Olha, altar. Se você pegar, por exemplo, Êxodo capítulo 29, deixa eu pegar aqui, Êxodo capítulo 29, versículo 12, por exemplo. Diz assim, cadê? Depois tomarás do sangue do novilho e os porás com o teu dedo sobre os chifres do altar, o restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar, debaixo do altar. O sangue será jogado debaixo do altar. Quando você vai para Levíticos, capítulo 17, versículo 11, versículo 9, ó. E não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, este homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Olha só o versículo 11, ó. Porque a vida, nefesh, psirre, porque a alma, é assim que está no hebraico, tá? Ou da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, porque a vida, porque a alma da carne está onde? Está no sangue. A alma da carne está no sangue. Eu vou tenho dado sobre o quê? Sobre o altar, para fazer o quê? Expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude de quê? Da alma da vida. Agora, veja o versículo 12. Porquanto tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma dentre vós comerá sangue. Opa, alma come sangue, é? Olha só, está falando de pessoas, não é isso? Nunca a Bíblia vai trazer essa ideia de algo consciente que sobrevive à morte do corpo. Olha só, o versículo 14. Portanto, a vida, a alma de toda a carne é o seu sangue. A alma de toda a carne é o seu sangue. Alma, sangue. Então, quando João fala as almas debaixo do altar, ele está falando do altar de sacrifício. Por exemplo, o pecador trazia, um exemplo aqui, o cordeiro. Então, o que ele fazia? Ele trazia aquele animal, o sacerdote examinava aquele cordeiro, ele não examinava o homem, porque o homem é pecador e pronto, não tem conversa, né? Ele examinava o cordeiro, que tinha que ser sem defeito, porque apontava para Jesus, de acordo com Hebreus 4,15, 1 Pedro 2, versículo 22 ali, que diz que ele nunca, jamais cometeu pecado algum. Então, o que era examinado era o cordeiro, que tinha que ser sem defeito, e não o homem. O homem, a partir do momento que ele trazia o cordeiro, ele já estava dizendo, eu sou pecador. Eu sou pecador. Então, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessando seu pecado, o sacerdote ele entregava a faca, o cutelo, ele matava, o pecador matava aquele cordeiro, o sangue era colocado dentro de uma bacia. Veja, o sangue que era derramado não era do pecador, e sim do cordeiro. Isso já aponta a salvação pela graça. Quem fazia expiação de fato era Deus e não o homem, porque o sangue não era do homem. Então Deus fazia uma troca com o homem. Me entrega a sua vida, né? Do jeito que você está, pecador como você é, e eu em troca te dou o meu sangue. Entendeu? O sacerdote pegava aquela bacia, pegava aquele sangue, e aí, então, ele colocava nas quatro pontas do altar de holocausto, tá certo? Às vezes, dependendo da oferta, ele jogava aos lados ali, das aves, no caso, né? Dependendo do sacrifício de uma ave, jogava no altar, entendeu? Por cima, do lado, e também jogava debaixo do altar. Você pode pegar Levíticos 4, versículo 7, que vai trabalhando nessa ideia. João, quando ele está dizendo, eu vi as almas debaixo do altar, ele está falando, eu vi vidas. Por exemplo, para ficar mais claro para você ainda, quando você vai para Gênesis, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10, quando Deus fala para Caim, o sangue de Abel, teu irmão, clama até mim. O que Deus estava dizendo para Caim? Olha, eu sei o que você fez. Isso não vai ficar impune.
Se você não confessar seu pecado, você irá ser cobrado por isso. Porque o sangue não tem boca para clamar. O sangue de Abel literalmente não estava clamando. Isso é chamado de personificação. Então, quando o Apocalipse fala, eu vi as almas debaixo do altar, eles estavam clamando, Deus estava dizendo, né? Que o sangue dessas pessoas que têm sido mortas por causa da palavra de Deus não ficará impune. Deus vai cobrar tudo isso. Entendeu? Aqui não tem nada a ver com a imortalidade da alma. Essa doutrina, que por sinal ela é demoníaca, ela contraria o ensino bíblico. Entendeu? Mas, olha, se você gostou de fato desse vídeo, dê o seu like, compartilhe.